Olá pessoal, sou o professor Almir, aqui da Universidade Federal de Uberlândia, e estamos iniciando vídeos agora para estudar Direito Civil 1, a parte de Introdução ao Direito Civil. Tá? Então, nesse primeiro vídeo, nós vamos apresentar um pouco essa noção para vocês, né, da diferença que nós temos entre o direito e a ciência do direito, o direito e a moral, o direito positivo e o direito natural, direito objetivo e direito subjetivo, e vamos falar um pouquinho sobre algumas teorias subjetivas do direito. Tá? Nós vamos elaborar um conjunto de 15 vídeos para tratar um pouco dos assuntos relacionados à disciplina Direito Civil 1. Tá? Vamos lá então? Bom, inicialmente, vamos começar a comentar um pouco sobre o direito e a ciência do direito, para que o aluno que está começando agora a estudar o direito civil possa entender um pouquinho mais sobre esse universo jurídico do qual ele está estudando. Em primeiro lugar, é importante dizermos que o direito é um conjunto de normas gerais e positivas que vão regular a vida social. Esse conceito é o conceito de Radbruch, que nos mostra que o direito ele provém de um conjunto de normas, ou seja, de regras previamente estabelecidas que organizam a vida das pessoas em sociedade. Nós temos normas que provêm de uma fonte legislativa oficial, né, como a legislação, por exemplo, tá? E nós temos normas individuais, que são aquelas normas realizadas através de relações jurídicas particulares, tal como nas relações jurídicas contratuais. Então, quando nós temos todo esse conjunto de regras, né, de normas para a organização da vida social, nós temos, de acordo com Radbruch, o conceito de direito. Né? Direito é a mesma coisa que justiça? Não necessariamente. Né? Quando nós estamos falando de justiça, nós estamos falando de um conceito bem mais amplo. Né? Direito é a organização. Justiça é essa sensação que nós temos, né, de dar àquele que necessita aquilo que é certo. De acordo com Aristóteles, justiça é a perpétua vontade de dar a cada um o que é seu, segundo uma condição de igualdade. Agora nós temos que entender que esse conceito de justiça ele vai se modificando de acordo com o passar do tempo. De acordo com a própria evolução da sociedade, nós temos uma modificação dos critérios de justiça e do próprio direito. O direito ele vai se amoldando às necessidades da sociedade, ele vai se amoldando às situações de conflito que vão existindo entre as pessoas, procurando organizar a vida dessas pessoas em sociedade. Tá? É importante nós entendermos, né, que há uma diferença muito grande entre o ser, né, a noção de ser do mundo da natureza e o conceito de dever ser do direito. Tá? No mundo jurídico, as coisas devem ser. Tá? Isso aqui é importante. Tá? As coisas são exatamente como são, de acordo com os critérios das leis naturais. Tá? Elas também passam por modificações, claro, né? A nossa relação natural ela passa por modificações, mas as nossas relações sociais elas têm uma dinâmica muito mais intensa. Tá? Então, por isso que o direito é a ciência do dever ser, tá? Porque nós estamos sempre buscando organizar a sociedade de acordo com as suas demandas e não de acordo com as leis físicas, com as leis naturais, que são, por si só, pouquíssimo mutáveis. Né? E os fenômenos jurídicos, por sua vez, né, caracterizam-se por sempre estar em modificação, né? Sempre nós temos liberdades de condutas que vão sendo conquistadas, né? Outras que vão sendo reprimidas, de acordo com o próprio interesse da sociedade. E nesse sentido, nós passamos a procurar buscar uma diferença entre o que é direito e o que é moral. Por quê? Porque nós podemos chegar à conclusão de que, para resolver problemas sociais, nós podemos usar regras que são pré-estabelecidas, né, seja numa legislação, seja nas relações jurídicas contratuais, ou então regras que advêm de costumes, que advêm da ordem moral de um determinado povo. Tá? Quando nós estamos falando de normas jurídicas e de normas morais, né, nós temos em comum o fato apenas de que essas normas trazem regras de comportamento social.
trazem regras de regulamentação de comportamento social. A regra moral, por exemplo, de não cuspir no chão. Tá? Essa regra não é uma regra jurídica, é apenas uma regra moral. Tá? E essa regra moral ela é importante para a vida em sociedade. Porque, olha, imaginem se nós tivéssemos que regulamentar de forma legislativa tudo aquilo que acontece todos os dias na nossa vida. Eu até costumo brincar que nós ainda somos seres muito pouco evoluídos, então nós precisamos de uma profusão muito grande de leis. Se nós respeitássemos mais um pouco aqueles que estão à nossa volta, talvez nós não precisássemos apenas talvez nós pudéssemos resolver isso apenas com leis morais, não precisássemos tanto de normas jurídicas. Tá? E o que diferencia as normas jurídicas dessas normas morais? Nas normas morais, desculpem, apenas a questão relacionada à sanção, que as normas jurídicas têm uma sanção previamente estabelecida e não uma repressão social, digamos assim, e o campo de ação, porque as normas jurídicas elas estão limitadas por territorialidade, enquanto as normas morais não, elas estão de acordo com os costumes de um povo, ou as regras gerais de comportamento da sociedade. O princípio moral sempre envolve uma norma jurídica, é claro. Sempre que nós estamos organizando uma norma jurídica, nós temos um princípio moral por trás da norma jurídica, de forma que o que é juridicamente condenável também vai ser, o que é juridicamente condenável pela moral, desculpa, também é condenável no universo jurídico. Então, nós temos uma tendência de que essas regras de convívio moral acabam-se, naturalmente, convertendo-se para regras jurídicas, porque muitas vezes elas acabam precisando de uma sanção. Vamos pensar nas questões de relacionamento familiar, por exemplo, nas questões de violência contra a mulher, que durante algum tempo houve uma moral social de entender a mulher como um ser submisso, e hoje nós já não temos mais essa mesma regra moral aplicada, ela acabou sendo transformada para uma regra jurídica para proteger as mulheres nesse sentido de abusos, através de machismos e assim por diante. Nós temos regras morais também que se transformaram em normas jurídicas, como o dever do pai de zelar pelos filhos, a indenização de acidente de trabalho e várias outras situações morais que acabaram se transformando em regras jurídicas. Tá, mas então quando nós pensamos assim, será que nós podemos entender que o direito ele está relacionado de certa forma à natureza, de certa forma a questões inerentes à realidade do homem em sociedade? Bom, pensando assim, nós temos uma escola no direito, uma escola bastante antiga, que é chamada de Escola de Direito Natural, e que os seus pensadores acreditavam que nós temos na natureza já, é inerente ao homem, a ideia abstrata de direito. Nós temos um ordenamento jurídico natural que está em toda a sociedade de uma forma geral e corresponde sempre a uma justiça superior e uma justiça suprema. Nessa situação, nós chamamos esses primeiros pesquisadores de justnaturalistas. Dentre eles, nós temos Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Hugo Grossio, que deram início à escola do direito natural. Em contrapartida à escola do direito natural, nós temos a escola histórica e a escola positiva, daí a ideia do direito positivo, que refutam esse justnaturalismo e atrelam a realidade do direito à realidade de normas devidamente positivadas, criadas através de um sistema legislativo próprio e apresentadas para a sociedade através da autoridade competente. E aí nós temos o poder municipal, o poder estadual, a União, que sempre poderão apresentar as suas normas desde que elas passem por um processo legislativo específico, e aí elas teriam autenticidade para serem exigidas da sociedade de uma forma geral. Nós não vamos nos aprofundar muito, tratando mais essas questões da diferença do direito positivo, do direito natural, porque essa introdução do direito civil não visa se aprofundar muito além
desse conceito básico, tá? Do direito positivo e direito natural. Uma questão importante que nós temos no direito civil é a ideia, sim, né, de direito objetivo e de direito subjetivo. Ah, por quê? Porque quando nós falamos em direito, nós pensamos nesse conjunto de regras que está ordenando a vida em sociedade. Entretanto, e quando nós, individualmente, somos ofendidos e precisamos utilizar-nos dessas regras para nos beneficiar? Tá? Nesse caso, então, surge o conceito de direito subjetivo, né, que é a faculdade individual de agir de acordo com aquilo que está previsto lá no direito objetivo, de invocar a proteção do direito objetivo. Né? Nós temos algumas teorias que até refutam um pouco o direito subjetivo, como a teoria pura do direito, do Kelsen, né, a teoria de Degui, né, que não aceitam essa ideia de subjetivismo, né, entendendo que a obrigação jurídica não seria, né, senão a própria norma jurídica. Tá? Mas nós temos predominante a ideia de teorias afirmativas, né, que entendem, sim, pela divisão do direito objetivo, né, e direito subjetivo. E no caso do direito subjetivo, nós teríamos, então, três teorias importantes dessas, né, doutrinas afirmativas, né, que sustentam a ideia do direito subjetivo. Bom, vamos lá, estudar agora as teorias subjetivas, né? As três teorias subjetivas, então, seriam a teoria da vontade de Savigny, a teoria do interesse de Ehring e a teoria mista ou eclética, que foi estudada principalmente por Jelinek. De acordo com Savigny, né, na teoria da vontade, o direito subjetivo constitui um poder da vontade, e essa vontade é reconhecida pela ordem jurídica. Tá? Há uma manifestação expressa da vontade e a ordem jurídica assim a reconhece. O Estado só vai intervir quando for estritamente necessário. Já para Ehring, a teoria do interesse tem que o direito subjetivo é o interesse juridicamente protegido. Tá? Então ele não tem uma vontade inicial e um reconhecimento pelo Estado. Tá? Há sim uma confusão, né, entre o direito subjetivo e o direito objetivo. Ela é bem próxima das teorias negacionistas. Tá? E, por fim, a teoria mista ou eclética, né, que junta as duas situações, né, que é a principal teoria hoje, né, que conjuga tanto a vontade dos indivíduos quanto o interesse estadual. Jelinek define essa teoria como o interesse, define nessa teoria o direito subjetivo como um interesse protegido que a vontade tem o poder de realizar. Então, o interesse
né, que é protegido pelo Estado, vai ser motivado pela utilização da vontade do seu titular. Bom, com isso nós terminamos esse primeiro videozinho aqui. Eu sei que é um vídeo bem curtinho, mas para nós começarmos aqui a apresentar os primeiros conceitos de forma muito resumida, muito simples, do nosso estudo do direito civil. Um grande abraço, bons estudos a todos vocês!